Boa tarde, paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler o capítulo 36 e 37. Ontem eu comecei a ler o 36 e o celular descarregou. Hoje não vai descarregar, se Deus quiser. Vamos lá? Capítulo 36 de Isaías vai dizer: A Síria invade Judá. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Síria enviou de Laquis, seu comandante em chefe, junto com um grande exército, para confrontar o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto, que abastece o tanque superior, perto do caminho, para o campo onde se lava roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador do rei. Senaqueribe ameaça Jerusalém. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria, em que você confia, que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir a experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor, nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça. Pois quando cercamos essa cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouçam esta mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixe que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará, essa cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, essas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira, e a beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Não deixe Ezequias enganá-los, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sepharvaim, isso mesmo. Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Agora vamos lá. Ezequias busca ajuda do Senhor. Vamos ver o que vai acontecer nessa história. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, capítulo 37 agora de Isaías,
rasgou as roupas, vestiu-se com pano de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem: esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram por onde passaram, destruíram completamente todos os que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações, como Gozã, Arã, Rezefe e o povo de Éden, que estava em Telassar, as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Serfavaim, de Ena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez essa oração na presença do Senhor: ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus ouvidos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-lo. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Isaías prediz o livramento de Judá. Então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, o Senhor proferiu essa palavra contra ele: a filha virgem de Sião despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou? E de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel? Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor, disse: com os meus numerosos carros de guerra conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e os melhores cipestres. Cheguei às suas maiores alturas e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com a sua água. Com a sola do meu pé sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombro. Por isso seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como os brotos verdes e tenros. São como o capim que surge ao telhado queimado antes de crescer. Mas eu conheço bem, sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim. E por causa de sua raiva contra mim, de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porém minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca, eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Tem uma música do Diante do Trono que eu gosto muito desde menina, que fala assim: porei um anzol no seu nariz e um freio
na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Quando o Senhor dá o livramento, né? Ele tá falando o que ele vai fazer com os assírios que estavam se achando era a maior potência militar daquela época. Então, gente, isso traz a nossa memória, não importa que potestade se levanta contra o povo de Deus, contra a sua vida. Se alguém está tentando com feitiçaria, se está tentando puxar o teu tapete na empresa onde você trabalha, ou dizendo mentiras contra você, descansa nesse Deus poderoso que está acima de todas as coisas, que vai fazer com que tudo isso ainda que eles estão trabalhando vai contribuir para o seu bem. É assim. O processo é difícil, é doloroso, mas a vitória é nossa no nome de Jesus. Versículo 30 do capítulo 37 agora de Isaías vai dizer: então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar disso. Mas no terceiro ano semeiem e colham, cuide de suas videiras e comam os seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seus próprios solos, crescerão e darão frutos. Pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém, um grupo de sobreviventes partirá do monte Sião, o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, não marcharão com escudos fora de seus portões, nem construirão rampas de terra contra os seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor, pois por minha própria honra e por causa do meu servo Davi, defenderei essa cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento da Assírio e matou 185.000 soldados assírios. O anjo do Senhor foi lá. Um anjo foi lá e matou 185.000 assírios que estavam tão arrogantes na força dos seus cavalos, dos seus carros, dos seus cavaleiros, dos seus treinados soldados. Um anjo. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada, fugiram para a terra de Arate, e outro filho, Esar-Adom, se tornou seu sucessor da Síria. Que triste, né? Senaqueribe manda mensageiros, né, para intimidar o povo de Israel, mas tem um triste fim. Porque com o nosso Deus não se brinca. Pode ser, ele era a maior potência militar daquela época. Para Deus não muda nada. Hoje não importa quem se levante, maior é o que está conosco. Amém? Paz Mi, boa noite, Deus abençoe. Vamos orar? Papai, nós oramos agora. Eu sei que eu estou enfrentando guerras, os meus irmãos enfrentam guerras. Às vezes, Senhor, o inimigo usa pessoas para conspirarem, para mentirem, para nos, Senhor, muitas vezes dizendo mentiras, Senhor, fofocando com calúnias contra a nossa vida. Senhor, mas nós decidimos confiar no Senhor. O Senhor enviou um anjo que matou 185.000 assírios numa noite só. Nada, Senhor, vai impedir os seus planos na minha vida e na vida do meu irmão. Que nós possamos descansar à sombra de quem o Senhor é e nos preocuparmos apenas com essa batalha que acontece dentro da nossa mente. Essa que nós temos que todo dia lutar contra a nossa carne, o Espírito lutando contra a carne. Senhor, ajuda-nos a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a meditar na sua palavra, a estarmos envolvidos com as coisas, Senhor, da sua milícia, do seu reino, de maneira que essa batalha interna seja vencida pelo Espírito. Então, Senhor, com certeza, em Ti somos mais que vencedores. Nos ajude, Senhor, vem com o seu Espírito Santo, com o poder que em nós habita, em nome de Jesus. Amém? Não fica muito preocupado com os inimigos de fora, não. Se preocupe com aqui, ó, com a guerra, a batalha que existe na sua mente, da carne contra o Espírito. Foca nisso, em adorar Jesus, em aprender a palavra, em orar, em jejuar,
em se fortalecer em espírito, porque os de fora, fica tranquilo, o Senhor guerreia por nós, o Senhor nos dá estratégia. Amém? Deus abençoe você e sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã a gente tá de volta.